Eu creio que cabe uma análise um pouquinho mais profunda quanto à questão do livro 1984, também do filme, que nós estamos aqui já exibindo algumas imagens, e que você vai acompanhar na íntegra. O livro foi escrito em 1948. Para você ter uma ideia, a televisão havia sido inventada há tão somente 10 anos anteriores a essa data. E aqui, para nós brasileiros, ela só chegaria 2 anos após 1948, exatamente em 1950. 1948 foi a data em que Assis Chateaubriand, o homem que trouxe a comunicação para o Brasil, havia feito uma viagem aos Estados Unidos até os estúdios da RCA, a Rádio America Corporation, para conhecer um pouco mais desse novo instrumento que estava sendo criado, a televisão. E para hoje, com esse conceito que nós temos, com o conhecimento que nós temos da tecnologia, é fácil avaliar sobre essas questões de câmeras espalhadas em todos os locais, sobre a questão do Big Brother, sobre todas essas questões que envolvem o tema. Mas eu quero que você reflita comigo quanto ao pensamento, à mente humana, à concepção humana, o entendimento humano em 1948. A televisão estava sendo recém-criada naquele momento. E eu pergunto como um visionário poderia, então, descrever algo que, nos dias de hoje, é tão latente, é tão 100% correto, essa questão do envolvimento da mídia no dia a dia da população, a sua força de manipulação, a sua força de impregnar conceito, qualidade, regra, conduta, enfim. Como poderia alguém supor isso em 1948? Você acha que, de repente, há alguma coisa espiritual por trás disso? Há alguma coisa fora dos parâmetros humanos? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que a televisão, ela já havia sido criada, inventada, com fins específicos. Por que eu digo isso? Porque se pararmos para imaginar e chegarmos à conclusão de que, por exemplo, o Fusca foi criado como instrumento de guerra, chegamos também à conclusão de que a internet foi criado como um aparato também de guerra, ou melhor, como nos ensinaram, de defesa, nós vamos perceber que a maioria das coisas que foram criadas foram com esse propósito, aos quais estão sendo agora utilizados. Nos aprisionar, nos manter como escravos, nos preparar para uma condição terrível que se aproxima a passos largos de toda a humanidade. Você observa um detalhe: a televisão de plasma. Nos idos dos anos 60, o seriado americano chamado Lost in Space, Perdido no Espaço, neste seriado, os personagens já tinham uma televisão de plasma. Maureen, o que sabe do quarto estado da matéria? Quarto estado? Os gases, os líquidos, os sólidos e... Plasma. Plasma. Muito bem. Ligue a máquina de testes do plasma. Também um pouco depois, o personagem do Jornada nas Estrelas já tinha um celular. No próprio seriado Jornada nas Estrelas, já tinha o pendrive. E aí nós ficamos perguntando, esses equipamentos que já existiam há tanto tempo, pelo menos a forma, o método pelo qual criá-los já existia, por que nós só tomamos conhecimento recentemente?
E outra pergunta também que eu gostaria que você analisasse. Será que tudo que foi criado até hoje, pela tecnologia, será que tudo isso já nos foi apresentado? Ou será que ainda tem muito mais coisas que criaram e não nos apresentaram ainda, porque ainda não é hora de nos apresentar? Eu prefiro ficar com essa segunda opção. Na verdade, como nós podemos então avaliar que tudo que foi inventado até hoje foi para o bem-estar social de cada um de nós? Tendo em vista todo esse esquema montado, toda essa preparação feita para poder diminuir a população do mundo, como nós podemos então afirmar que, por exemplo, o celular foi feito para o nosso bem? Não seria a intenção real do próprio celular, a questão das torres que estão montadas em toda a parte do planeta, não seria para nos vigiar posteriormente, para nos rastrear, para saber onde estamos? Tem muitas questões que nós devemos ficar atentos, porque nós crescemos com o conceito de que há alguém interessado no nosso bem-estar. Mas se nós formos analisar, nós vamos ver, por exemplo, que a ONU foi criada pela elite global, pelos senhores do mundo. A Organização Mundial de Saúde, pela mesma forma. O órgão aferidor da educação foi criado pela família Rockefeller. O órgão aferidor da saúde, também criado pelos senhores do mundo. O órgão aferidor da ciência e tecnologia, também criado por eles. Eles dominam tudo, tudo passa pelo controle deles. E como nós podemos, então, aqui ter a certeza de que tudo isso funciona para o nosso bem? Outra questão também que devemos sempre ter em mente: você imagina um criador de gado que more, vamos dizer, no Japão, e outro criador de gado que mora na Bolívia. O que eles têm em comum? O gado, tanto criado no Japão, nessa hipótese, como também na Bolívia, passam pelo mesmo crivo para controle de qualidade. A Organização Mundial de Saúde tem órgãos que regulamentam essas carnes que são vendidas em todos os extremos do planeta. A vacina que o animal toma passa pelo crivo deles. O que contém essas vacinas? A ração que esses animais comem passa pelo crivo deles. O que contém essa ração? E agora vai vir também o Codex Alimentário a partir de 31 de dezembro, e é bom que você tome conhecimento disso. Procure nos sites, pela internet, pelo Google, aqui no YouTube, onde você puder procurar. Procure informações sobre o Codex Alimentário, que é a regulamentação do sistema de alimentação mundial. Eu não vou fugir muito do assunto aqui, que é o Big Brother, embora esteja tudo envolvido. E, inclusive, quanto à questão do próprio programa apresentado pela TV, eu não vou dar detalhes nenhum, porque se você conhece muito bem, seria chover no molhado, trocar 6 por meia dúzia. Então, a relação que há entre o livro e o filme 1984 e o programa é total. Agora, eu não vou ficar aqui mostrando e parando com o outro, porque você conhece muito bem o programa, nós vamos então nos deter no filme. Né? É bom lembrar até esse próprio símbolo aí, ó, essa televisão que aparece o tempo todo no filme, não parece demais o símbolo da própria emissora aqui brasileira, a Globo? Né? Parece demais, é uma coincidência, pode ser, mas eu creio que as coisas sempre são criadas com um propósito específico, mas esse propósito específico eu creio que não é mostrado para nós. Nós apenas temos conhecimento do outro lado da moeda, você entende? Por exemplo, cria-se a internet como arma de guerra, ou melhor, perdão, de defesa. E agora, depois de anos, a internet é mostrada ao público e é permitido o acesso ao público. Não sabe-se até onde, porque o senador Rockefeller está doido para poder segurar tudo isso aí, né, da questão da internet. É outra matéria que nós estamos colocando também aqui. Mas, o que eu quero dizer, meu amado? Para o autor do livro 1984, que é uma inversão de 1948, quando ele foi escrito, já nessa época, saber dessas coisas que ocorreriam agora, que estão começando a ocorrer, na verdade, de fato agora, e vão ficar cada vez mais parecidas com o filme,
é porque ele sabia o propósito pelo qual esse equipamento de televisão havia sido criado. Era mais uma arma de guerra. Não guerra de uma nação contra a outra, mas a guerra do bem. Aliás, a guerra deles produzindo o mal contra o bem. Eles contra nós. A história se passa em um período no qual o totalitarismo domina o mundo inteiro. O planeta está dividido em 3 grandes blocos: a Eurásia, a Lestásia e a Oceania. E cada um desses blocos tem basicamente a mesma doutrina ideológica. O governo controla tudo e o povo vive em um constante estado de alienação, onde são manipulados a acreditar e, pior, a seguir voluntariamente os descabidos preceitos do partido. A supressão da liberdade é tão grande que existe a polícia do pensamento, a qual pune quem comete crimes ideia, ou seja, ideologias diferentes da ideologia do partido. Além das filmagens que o Estado faz das pessoas através do Big Brother dentro de suas próprias casas. E o mais desanimador, o governo cria o Nove Língua, uma espécie de idioma que mantém apenas uma palavra para expressar um conceito, e as outras foram excluídas juntamente com aquelas que poderiam expressar uma ideia contrária à ideia do sistema dominante. Com isso, em um futuro próximo, quase ninguém disporia de recursos linguísticos para formular uma oposição a tal situação. Essa é uma visão pessimista que praticamente não possibilita esperanças. O protagonista é o incerto e promíscuo Winston Smith. Ele vive na Oceania. Não devemos confundir com o continente do mesmo nome, pois no filme trata-se do megabloco que congrega países de todos os oceanos. A União da ALCA, a Área Livre de Comércio das Américas, Reino Unido, Sul da África e Austrália. Portanto, não parece estar tão distante da realidade. Winston Smith é um pequeno funcionário do governo que trabalha para o Ministério da Verdade. Nesse órgão, as informações antigas são refeitas para criarem uma constante noção de perfeição do Estado e do seu suposto chefe maior, o Big Brother, o grande irmão. Nada diferente do que fazem os jornalistas de hoje. Smith intimamente não concorda com as atrocidades que o partido comete. 1984 é um manifesto contra a autoridade global que ora se desenha, e também é um alerta para os perigos que em nossos dias estão surgindo com o avanço tecnológico e com a nova ordem mundial. Ele amedronta ao descrever essa iminente sociedade e nos faz refletir sobre a necessidade de um combate imediato, ou então de nossa sujeição ao que veremos a seguir. Repare bem a cena deste comercial. Um dia tranquilo na vida de uma família. Observa-se algo estranho e... um caos. É que a coisa está ficando mais séria. Esse não foi produzido pela MTV. Foi produzido pelo próprio governo americano, pela FEMA. Parece que a mensagem que eles querem falar é o seguinte: o bicho vai pegar, se prepare, e dê o seu jeito. Não parece que é essa a mensagem? E no final, ready. Que é isso? E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto?
Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje.